Fala galera, tudo bem? Eu sou o Roberto Falcione, professor de História, e hoje nós vamos trabalhar 3 temas com vocês aqui do Brasil colonial: período pré-colonial, período colonial e interiorização. Então estamos com História do Brasil e vamos começar aqui com o período pré-colonial. O que entendemos como pré? Antes. Pré-antes colonial é o período. Pré vai de 1500, com Pedro Álvares Cabral, até 1530, quando começam as capitanias hereditárias. Nesse período nós não temos povoamento, nós não temos início de presença de portugueses aqui, temos apenas expedições de policiamento, extração de pau-brasil por parte dos portugueses e alguns casos dos chamados degredados, pessoas que foram banidas de Portugal, que vieram morar ao Brasil forçadas, uma espécie de punição, né, criminosos até mesmo, pessoas que foram fora da lei, que foram ou punidas com questões de leis em Portugal, e eles aproveitaram, os portugueses aproveitaram essas pessoas, né, criminosos, enfim, pessoas punidas pela justiça, a viverem aqui com a função de entender o ambiente, conhecer o contato à cultura indígena. Mas nós temos poucos casos assim, mas existem algumas pessoas que podem ser consideradas os primeiros habitantes portugueses do Brasil, que são criminosos, ok? São chamados degredados do Brasil colonial, pré-colonial. Então vamos lá, período pré-colonial, 1500 a 1530, meninos. A coroa portuguesa não se preocupou com ocupação territorial. Aqui é bacana. Qual que é o motivo? Por que não se ocupa? Primeiro ponto. Portugal acabou de encontrar a rota do caminho das Índias. Está ganhando dinheiro, como diz o outro, lavando a égua, como a gente brinca aí no dito popular. E o caminho das Índias, fazendo o périplo africano, né? Os navios portugueses fazendo toda a volta até chegar na África, pela África, contornando o continente africano até chegar nas Índias, principalmente em Calicut, trazem especiarias com quase 2000% de lucro. Então o foco não era povoar a América, o Brasil. Isso aí gasta muito, isso aí tem um investimento muito alto, e as Índias estava sendo muito lucrativo para a coroa portuguesa. Esse é um dos motivos do período pré-colonial. No entanto, algumas circunstâncias mudam a postura de Portugal. Sobre esse contexto, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, que circunstâncias foram essas? Presença de navios franceses, holandeses, né, então navios estrangeiros, começaram a servir como uma espécie de ameaça, que poderiam invadir, inclusive, aqui a região do Brasil, da América Portuguesa, forçando os portugueses a falar assim: olha, ou a gente começa o povoamento, ou a gente vai perder esse território. Qual foi a estratégia dos portugueses, então? Vamos lá, primeira afirmativa. A ausência de povoamento permitiu que nativos se organizassem e proibissem a retirada, desculpem aqui a retirada de pau-brasil por parte dos portugueses. São afirmativas corretas essa mesmo, meninas? Será que tem certeza mesmo que nativos proibiram? Uma das estratégias dos portugueses foi, na verdade, fazer com que os próprios indígenas trabalhassem na extração do pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore que dá nome ao nosso país. É uma árvore, inclusive, extinta, de uma espécie de caule, com uma casca avermelhada, onde eram utilizados, os portugueses descobriram ela para tingir tecidos. Ela era fervida em grandes caldeirões, essa casca, né, era lasqueada a casca. A madeira também era utilizada para madeira de lei, para móveis, uma coloração avermelhada, uma madeira muito forte, muito sólida, resistente, uma madeira de lei. E essas árvores, então, eram retiradas pelos próprios indígenas que trabalhavam para os portugueses uma espécie de troca, né, em troca de utensílios baratíssimos, troços ridículos para os portugueses, como espelhos, uma caneta, objetos que não tinham função, até mesmo objetos que eram utilizados para pentes, né? Objetos sem nenhuma função, nenhum valor para os portugueses, eram utilizados como pagamento para os indígenas retirar a extração do pau-brasil, ok? Esse trabalho era então utilizado pelos próprios indígenas, que foi então a primeira mão de obra utilizada pelos portugueses. Então, por isso que a afirmativa número 1 está errada. 2. Território brasileiro sofre invasões de outros povos europeus, como franceses e holandeses. Acabamos de falar sobre essas invasões, é um dos motivos, inclusive, que vai forçar os portugueses a iniciar um processo de povoamento. 3. A ocupação portuguesa se deu apenas na costa litorânea,
região Nordeste, de forma que as invasões ocorreram no extremo Sul. Olha, meninos, não é por aí. As invasões não ocorrem apenas no extremo sul, as invasões ocorrem em várias regiões. A ocupação portuguesa também não se dá apenas na região Nordeste, acontece em outras regiões também. Por isso que a gente iria colocar a número 3 como errada também. 4. Feitorias foram instaladas com intenção. Feitorias seriam uma espécie de postos comerciais onde os portugueses carregavam seus produtos de pau-brasil, principalmente para levar para a Europa, com a intenção de serem portos de paragem portuguesa e não de guardarem o território. Corretíssima. Estão corretas as afirmativas? Letra C, 2 e 4. 2. Os nativos não conseguiam se organizar em oposição aos portugueses. Vamos lá? Atividade número 2. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto a seguir. A colonização do Brasil teve início em 1530. De 1500 a 1530, nós temos então um período que nós chamamos de pré-colônia. Não temos uma colonização, o povoamento não foi iniciado. O sistema de povoamento pode ter duas características, ou de colonização, ou de povoamento, ou de exploração, povoamento ou de extração, ou um povoamento apenas de um sistema de colonização de povoamento, ou pode ser um sistema de colonização de exploração. O sistema dos portugueses foi utilizado como de exploração. Temos o caso, por exemplo, dos ingleses, os puritanos, que vão iniciar um sistema de povoamento, um sistema de colonização de povoamento na Inglaterra, na América inglesa, no caso atual Estados Unidos, como um sistema de povoamento, uma colonização de povoamento. Já no Brasil foi um sistema de colonização de exploração. Quando eu uso o termo povoamento é porque inicia-se a presença portuguesa, né, aqui no Brasil, aqui na América Portuguesa. Por isso daí utilizamos o termo povoamento, mas na verdade é uma colonização de exploração. O foco de Portugal não é trazer portugueses para morarem aqui, e sim trazer portugueses para explorarem matéria-prima e fazerem um processo de colonização, pacto colonial. Sai matéria-prima do Brasil, retorna produtos manufaturados que vão ser vendidos para todo o país, para todo o mundo de Portugal, com a matéria-prima do Brasil. Expedição do Martim Afonso, que firmou a posse no território. A administração da colônia não teve diferença entre os momentos, com as capitanias hereditárias, que foi o primeiro sistema utilizado para colonizar o Brasil. Já vou falar sobre elas. Os donatários eram responsáveis pelo povoamento, exploração das faixas de territórios, das quais eram donos. O fracasso dessa iniciativa levou à instituição do sistema governo geral, em 1548. Vamos lá, já vamos discutir bastante, dá para a gente brincar bastante nessa alternativa aqui. E nesse sistema, centralizava-se o poder de fiscalização e coordenação sobre os donatários. Bom, vamos lá. 1530, então, sistema de colonização. O sistema utilizado foi capitanias hereditárias. O que eram elas? O rei, vendo essa ameaça de invasões, olha, nós temos que povoar, nós temos que colonizar, temos que marcar presença. Tá, mas eu não quero gastar dinheiro. Não tem interesse. 2, para que gastar dinheiro com povoamento, com colonização na América, se eu estou ganhando dinheiro com as capitanias, com a Rota das Índias, com as especiarias de Calicut? Tá, então faz o seguinte, faz um processo de terceirização, rei. Como assim? Olha, divide em faixas de terra e vamos passar para outros nobres que vão capitanear, que vão governar, administrar essas regiões, responsáveis por fazer a administração. Ah, legal. Eu não vou ser responsável, eu vou passar para outro, para um terceiro? Isso, bacana. O que o rei de Portugal fez? Dividiu em 15 faixas de terras o Brasil. 15 faixas de terras. Essas 15 faixas divididas de forma linear, paralelas, né, chamadas capitanias, 15 capitanias, 2 vão se prosperar e ter um determinado êxito. Então é um fracasso, entre aspas. Temos um determinado êxito, as de Pernambuco e a de São Vicente. Martim Afonso, São Vicente, Duarte Coelho e Pernambuco. Essas duas, através da cana-de-açúcar, a primeira atividade econômica do Brasil, vai garantir a posse. Podemos falar, na verdade, de um êxito, mais do que um fracasso. Mas as capitanias, em geral, foram consideradas um fracasso, sim.
3. Comente principais iniciativas de interiorização do território brasileiro. Então a gente tem que pensar no seguinte, falou interiorização, temos que pensar nos paulistas, temos que pensar nos chamados bandeirantes. Vamos pensar em aventureiros, pessoas que vão buscar apressamento de índios, escravização de índios para ganhar dinheiro, como também buscavam o tal metal precioso. Espanha encontrou rapidamente nas suas Américas espanholas, na região que seria Império Azteca e Inca, mas no Brasil não tinha encontrado logo de cara com o ouro. Mas se falava nesse Eldorado, falava-se nesse lugar que o ouro brilhava mesmo, brilhava de longe. E era o sonho das pessoas de encontrar esse tal desse ouro no Brasil. E esses bandeirantes vão fazer essa função de interiorizar, sair do litoral, interiorizar e chegar aumentando, expandindo inclusive o território brasileiro. Ou melhor, território colonial português, que seria América Portuguesa, seria o conceito correto. Expedições patrocinadas pelos governos, objetivo de desbravar território, caçar índios, apressamento, pode ser utilizado também o conceito, e combatê-los como quando rebeldes, assim como escravizá-los, chamado guerra justa. Olha, estou vendo você aí, índio, aí na floresta. Se você eu venho aqui para te catequizar, para te civilizar, trazer civilização, progresso europeu. Se você tiver uma certa resistência, diz a lei do rei que é a guerra justa. Eu posso te matar, mas se você aceitar a civilização, aprender a minha língua, a minha cultura, aprender a minha religião, inclusive, que eu venho aqui para te catequizar, tudo bem. Agora, se não, eu tenho direito à guerra justa. Posso te matar, porque você está atrapalhando a civilização do progresso. Então, a ideia de guerra justa foi uma forma justificativa para os portugueses, inclusive, implantar um genocídio no Brasil contra os indígenas. Próxima aula, meninos. Vou jogar a tela e vocês dão aquela printada aí. Vamos lá, dá uma pausada no YouTube aí e deem essa pesquisa para nós aqui. Os donatários receberam porções de terra dos monarcas portugueses, assumindo junto com as posses das terras algumas responsabilidades. Descreva quais eram as responsabilidades dos donatários, quais as principais dificuldades enfrentadas. Vamos lá, meninos, vou dar para vocês duas dicas. Peguem aí, capitão donatário, capitania, hereditárias, e pesquisem 2 documentos. Carta de doação e um chamado foral. São os 2 documentos que legitimavam o poder do capitão donatário, que fazia toda a administração e dava poderes sobre justiça, sobre economia e sociedade sobre a sua capitania. Dentro desses 2 conceitos, carta de doação, foral, 2 documentos de capitania hereditária, pesquisem um outro conceito, chamado sesmarias. Que maneira que o Brasil foi colonizado? De que maneira que as terras eram colonizadas? Você já pensou? Você, um português, chegou aqui... Senhor capitão, tudo bem? Olha, eu vim para trabalhar. Como é que funciona? Pesquise sesmarias. Meninos e meninas, se vocês aprenderem o que é uma carta de doação, quais eram os poderes do capitão, o foral, poder de justiça e administração, e se vocês aprenderem como que eram divididas as terras do Brasil nas sesmarias, espécie de fazendas, vocês aprenderam nosso conteúdo. 2. União Ibérica assinale a alternativa correta. Nós tivemos um rei muito jovem. Aos 15 anos, ele, segundo uma visão divina, Dom Sebastião, com 15 anos apenas, acreditava que ele tinha que combater os pagãos islâmicos da Europa e da região também da África. Ele me inventa entrar numa guerra e vai morrer, inclusive, nesse combate, deixando a coroa portuguesa sem rei. Um menino com 15 anos, que não tinha deixado ainda nem descendente para assumir o trono futuro, nem filhos. Um cardeal de 80 anos também assumiu, logo por a sua idade acabou falecendo, e o reino de Portugal acabou sendo unido junto com a Espanha, num período que nós chamamos de Reino de União Ibérica, 1580 a 1640. Pesquisem, União Ibérica. Que situações aconteceram com o Brasil?
Pensem a América Espanhola e a América Portuguesa sem fronteira por causa da União Ibérica. Como que ficará? Agradecer, primeira aula nossa aí do terceiro ano. Bons estudos para vocês nessa fase aí, 2020. E vamos lá, interajam com a gente aí. Uma boa sorte para todos vocês aí. Até a próxima, valeu!